Vamos falar muito, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Assuntos não faltam. Eu quero falar para vocês, né, da reapresentação, né, do Corinthians. O Corinthians que teve aí, né, os seus jogadores se reapresentando neste sábado, tá? O Corinthians soltou uma nota exclusiva, uma parte, né? Até para honrar o Romero aí com os títulos que ele ganhou. Foram 2 brasileiros, foram 3 paulistas, uma Copa do Brasil. Tratou como ídolo, né, na sua nota oficial, e se despediu do querido Henrique Romero. Então, quer dizer, o Romero, ele não permanece no Corinthians mesmo, né? Como eu disse para vocês, né? Ele queria baixar o salário, né? Aceitou receber 400 mil, né, para renovar com o Corinthians, mas eu disse que mesmo assim o Corinthians não ia querer, e se confirmou, tá? Vamos lá ao que aconteceu com os jogadores que se representaram rapidinho. Fabrício Angileri e Maico, em tratativas de renovação contratual. Maico bem avançado. Angileri ainda, o que pega são os valores. E até o tempo de contrato, mas os valores também. Fagner em negociação para rescisão de contrato, também não se representou. E o Yuri Alberto, liberado pela diretoria, né, de futebol, para resolução dos trâmites burocráticos para obtenção da cidadania europeia com fins pessoais, tá? E o principal problema é do Martínez, né? Olha a nota do Corinthians. José Martínez, em meados de setembro de 25, o clube identificou a necessidade de remissão de seu passaporte venezuelano. O Corinthians buscou a solução com as embaixadas do país em Brasília e São Paulo, porém o prazo de emissão do documento seria de 6 meses, impossibilitando a participação do atleta em possíveis competições internacionais no primeiro semestre de 26, quando tem Libertadores, né? Devido a problemas burocráticos no país de origem do jogador e ao calendário do fim de 2025, Martínez viajou à Venezuela nas férias e iniciou o processo de remissão do documento. Até esta solução, ele está impossibilitado de retornar ao Brasil. O Corinthians acompanha de perto o desenrolar dos fatos para que o atleta se represente o mais rápido possível. Tá preso, o Tasmania tá preso na Venezuela. Não pode voltar por causa desse problema aí do passaporte, tá? Vamos ver o quanto que vai durar essa novela, hein? Enfim, jogadores que estão afastados, vão treinar em separado. Alex Santana, Héctor Hernandes e Renato, tá? O zagueiro. Se apresentaram nessa segunda, enfim, e né, não estão nos planos aí da comissão técnica, tá? O Alex Santana é corintiano, tem contrato até o fim de 27, quer reconquistar aí o seu espaço com o técnico Dorival Júnior. Não sei, né, se ele vai conseguir, tá? Mas ele quer, e, enfim. É isso, né? E o Thales Magno encerrou aí com, né, 67 jogos e desculpa, gente. 67 jogos e 9 gols e 2 títulos, né? Pelo Corinthians. O Thales Magno encerra, né, a sua participação pelo Corinthians, tá certo? Tudo aí da reapresentação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dá tempo de falar rapidinho os jogadores que se representaram? Vamos lá, goleiro Felipe Longo, Hugo Souza, Cauê e Donelli, laterais Hugo, Bidu e Mateuzinho, zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro, meio-campistas, né? O André Carrillo, o Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Ranieri, Garro e Rian, atacantes Guinegão, Kaique, Pedro Raul, Memphis e Vitinho. Você vê que o Pedro Raul já está aí entre os jogadores relacionados aí para o ataque do Coringão em início da próxima temporada. Deixa o like aqui, vem tomar um café comigo. Meus amigos, vocês viram aí os rejeitados, quem se reapresentou. Vamos falar agora, notícia importante de Yuri Alberto, né? Ele foi para a Europa, foi para a Itália, ele está na mira da Roma. Conversei com uma fonte hoje que, enfim, disse para mim que não tem ainda a proposta. O Corinthians quer 30 milhões de euros para vender o jogador, mas ele foi lá para pegar o passaporte e voltar, segundo pessoas do Corinthians, tá? Então, assim, eu já falei que tem o interesse da Roma, que a Roma procurou o Corinthians recentemente, que o Corinthians quer 30 milhões de euros. Às vezes as coisas estão sendo mantidas em sigilo, tá? Então, eu não vou ficar especulando. A informação que eu tenho é essa. Não tenho ainda a informação que a Roma enviou a proposta dos 30 milhões de euros. Eu vou informar para vocês o que eu tenho. O que eu tenho é que a Roma procurou o Corinthians acho que na semana passada eu trouxe, né, no Blend, e que o Corinthians falou que só aceita vender por 30 de euros. Aí surge essa viagem, que o Corinthians está alegando que é para pegar o passaporte, enfim, a cidadania, regularizar a cidadania italiana, tá? Com que objetivo também, né? Enfim,
Agora, quando ele volta, tá? Na segunda-feira, né? Ele resolve os problemas lá na segunda-feira, volta na terça e se reapresenta na quarta-feira. Essa é a expectativa do Corinthians e o combinado com o Yuri Alberto. Tá? Ele resolve na segunda, volta na terça, se reapresenta na quarta, na quinta tá treinando, né? Enfim, então esse é o planejamento que o Corinthians fez para o Yuri Alberto, que eu queria passar para vocês. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Opa, notícia boa, exclusiva, o Corinthians pagou a primeira parcela do acordo com o Matias Rojas e já vai pagar a segunda. E com exclusividade ganhou um descontão. Vou te contar tudo isso agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só, importante aí para você, torcedor corintiano, ficar sabendo tudo o que acontece. O Corinthians pagou, né, a primeira parcela do acordo com o Matias Rojas de 21 milhões e meio, tá? Desculpa, de 20 milhões e meio, tá? 20 milhões e 500 mil reais foi a primeira parcela que o Corinthians pagou, tá? Antes aí da virada do ano novo para o Matias Rojas. E a segunda parcela será paga na semana que vem, tá? Já, nessa próxima semana, o Corinthians já reservou dinheiro para isso, né? Até para não desfazer o acordo, de mais uma parcela de 20 milhões de reais e 20 milhões e 500 mil reais. Ou seja, né? O Corinthians fechou um acordo com o Matias Rojas de 41 milhões de reais. Pelo fato de pagar em duas parcelas e um acordo com o staff do jogador, o Corinthians recebeu um desconto de 6 milhões de reais, porque o valor cobrado já era de 47 milhões de reais. E num bom papo lá, né, uma boa relação com o Matias Rojas e o staff dele, né, eles já haviam prometido que não iam entrar com transfer ban, o Corinthians também já havia prometido que faria um bom acordo, tudo foi resolvido. Então, pelo menos uma notícia boa para o torcedor corintiano, tá? O acordo está sendo pago, já foi paga a primeira parcela e agora vai ser paga a segunda parcela na semana que vem e o Corinthians ganha um desconto de 6 milhões de reais, porque por conta de juros, enfim, multas, aquelas coisas todas, mais o valor já tinha chegado a 47 milhões de reais e como pagou em apenas duas parcelas, o Corinthians meio que recebeu um valor à vista aí, né, para pagar 41 milhões de reais, né? Loucura. Problemas, né, deixados por Duílio, que deixou atrasar os direitos de imagem, tá? E, enfim, e aí o Augusto vem, acho que o erro maior ainda é do Augusto, né? Porque um gênio faz um acordo e coloca uma cláusula que se atrasar uma parcela do acordo e o Rojas poderia sair e receber todo o contrato. Foi isso que aconteceu, né? Atrasou logo já na primeira ou segunda parcela. Então é uma loucura, né, velho? Esses são os últimos dois ex-presidentes aí do Corinthians que foram lamentáveis, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Você aceita 2 por 1? Você aceita 2 por 1? Semana que vem o Corinthians tem uma conversa agendada com o Botafogo e o Corinthians está disposto a oferecer 2 jogadores por Savarino, tá? Um dos jogadores eu já sei que o Corinthians vai oferecer, que é o Pedro Raul, tá? O Félix Torres também, pode ser os dois. O Corinthians até aceita entregar os dois pelo Savarino, Félix Torres e Pedro Raul. Não quer dizer que vai ser os dois, porque o Botafogo não demonstrou interesse pelo Félix Torres. Mas tem outros jogadores aí que o Corinthians pode oferecer. Não sei os nomes, eu sei que o Pedro Raul é um deles, tá? Não sei se o Botafogo vai querer, enfim, mas o Corinthians avisou o Botafogo, já trouxe isso para vocês ontem, que o Corinthians não vai colocar dinheiro na negociação. O Botafogo até aceita um jogador, mas pediu uma grana, uma compensação financeira que não deve ser pouco, né? E aí o Corinthians já avisou que não tem como hoje, né, colocar ali grana nessa transação, porque pagou o Matias Rojas, tem transferban para pagar, enfim, um monte de coisa. O Corinthians não tem grana para envolver aí na contratação do Savarino, mas o Corinthians quer oferecer na semana que vem, tá numa reunião agendada com o Botafogo, 2 jogadores, tá certo? Tem aí treinando separado já, Alex Santana, acredito que pode ser um deles, tem Héctor, o zagueiro Renato, acho muito difícil o Botafogo manifestar
interesse, tá? Eu não sei se dos jogadores que estão treinando, o Corinthians ia colocar alguns à disposição. Um já está, né? Que é o próprio Pedro Raul. E dois, na verdade, e o Félix Torres. Enfim, vamos aguardar, mas eu queria trazer essa que é exclusiva também para você, torcedor corintiano, hein? Não vou soltar a vinheta de novo, não, né? Mas é exclusivo, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no